Olá, meu povo. Tema da aula de hoje: responsabilidade do servidor. Vamos começar a trabalhar como funciona a responsabilidade do servidor dentro da 8.112/90, lógico, sempre com a adunação com a Constituição Federal de 88. Acompanha comigo aqui, olha só. O servidor, a responsabilidade do servidor é sempre subjetiva. Ou seja, toda vez que você estiver analisando a responsabilidade do servidor, você vai ter que ver sobremaneira se o servidor agiu com dolo ou agiu com culpa. Aí você pergunta assim: poxa, Evandro, eu não estou coadunando legal as ideias, eu não estou conseguindo entender o que seja responsabilidade subjetiva e o que seja responsabilidade com dolo ou culpa. Presta atenção. Por que a responsabilidade é subjetiva? O servidor não pode responder por uma coisa que, por exemplo, ele não causou, que aconteceu eventualmente, que foi classificada ou como caso fortuito ou como força maior. Exemplo: como é que o servidor vai ser responsabilizado de ter danificado uma viatura se ele estiver saindo regularmente da instituição que ele trabalha, dentro do órgão que ele trabalha, dirigindo uma viatura, e caiu um meteoro em cima da viatura, quebrou toda a viatura? Ele agiu com dolo? O que é dolo? Ele quis o resultado? Não, ele não quis. Ele agiu com culpa? Ou seja, ele foi imperito, imprudente ou negligente? Também não. O que é imperito? Imperito é quando ele deveria saber e não sabe. Por exemplo, um médico que deveria saber operar e não sabe. O que é imprudente? É o apressado. Cara, o cara tem um sinal vermelho, um sinaleiro. Ele, em vez de esperar para depois passar no sinal verde, ele passa direto. Se ele vier bater, a responsabilidade é subjetiva porque ele agiu com culpa. Ele foi imprudente. E negligente é o relaxado. Imagine que você saia com a viatura do seu órgão e não repare que o pneu está careca. A viatura roda, bate, capota a viatura, acaba com a viatura. Quem paga? Você vai ver que quem vai pagar a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você foi negligente. Agora, quando a prova traz que o servidor, para responder na esfera subjetiva, ou seja, para o servidor ter a responsabilidade subjetiva, ele pode ter a culpa em sentido amplo. Toda vez que você ouve falar em culpa em sentido amplo, quer dizer que o servidor está agindo com dolo ou culpa. Culpa, na modalidade imperícia, imprudência e negligência, é chamado culpa em sentido estrito. É a classificação de culpa mesmo, é o conceito. Dolo é quando ele quer o resultado. Evandro, dá um exemplo da responsabilidade civil do servidor, na responsabilidade subjetiva do servidor nessas modalidades. Imagina o seguinte: imagina que você está trabalhando dentro do seu órgão, INSS, da entidade INSS, ou então da entidade Banco Central, ou dentro do órgão, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, independente de onde você esteja trabalhando. Você está trabalhando para a administração pública direta ou indireta. Você chega, pega o seu carro, sai com o seu carro, com a viatura do órgão, que você é responsável, e você, de repente, dá uma louca na sua cabeça, você resolve bater com a viatura no poste. Aí eu pergunto para você: você quis causar aquilo deliberadamente e diretamente? Quis, você quis causar. Então você agiu com dolo. Se você agiu com dolo, a sua responsabilidade é subjetiva, porque você quis o resultado. Amigo, quem paga é você. Se, por exemplo, você agiu com culpa, foi imperito, imprudente ou negligente. Lembre-se, imperito, você deveria saber fazer e não sabe. Imprudente, você foi o apressado. E negligente, você foi o relaxado. Lembrando que pode existir culpa em sentido estrito e culpa em sentido amplo. Culpa em sentido amplo quer dizer que ele está englobando dolo e culpa. Culpa em sentido estrito, simplesmente ele está englobando a culpa e dando a classificação de imperícia, imprudência ou negligência. De um jeito ou de outro, ainda assim, a responsabilidade do servidor é sempre subjetiva. Toma cuidado para ele não colocar que a responsabilidade do servidor é objetiva. Isso aqui está errado. Responsabilidade objetiva você vai ver que é do Estado. Isso a gente vai ver lá na frente, na responsabilidade civil do Estado, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bacana? Então vamos lá. A gente já sabe o que é responsabilidade subjetiva, a gente sabe que a responsabilidade do servidor não é objetiva. Vamos trabalhar agora como ele responde. O servidor, ele responde nas 3 esferas, ou seja, administrativa, civil e penal. No nosso caso, meu povo, a esfera administrativa está previsto na 8.112/90.
Olha, nós temos dentro da 8.112,90, nós temos o artigo 116, nós temos o 117 e nós temos o 132. Veja bem, eu digo para você que o artigo mais importante que você tem que ter na cabeça é o 132. Ah, Evandro, por que o artigo 132 da 8.112,90 é o mais importante? Cara, ele é o mais importante porque é daqui que gera a demissão do servidor. As formas diretas, direcionadas de demissão do servidor estão dentro do artigo 132, critério altamente objetivo. Agora, você tem que tomar cuidado, porque dentro do 117 existem dois incisos que também demitem você. Ah, Evandro, onde eu vou ver isso? Você vai ver na hora que a gente estiver trabalhando no PAD. Artigo 116 são os deveres. Então, toda vez que você quebra um dever do 116, você quebra uma obrigação do 117, ou você comete uma das faltas passíveis de demissão do 132, você vai ser responsabilizado na esfera administrativa. Tranquilo? Evandro, a gente vai trabalhar mais a esfera administrativa? Vai, meu filho. É o que mais você vai trabalhar na esfera administrativa. Ah, quer dizer que eu estou aqui em casa, sentadinho, anotando tudo que eu tenho que anotar, e eu tenho que estar com 116, 117, 132 na cabeça? Tem, amigo. É o que mais você tem que ter na cabeça. Tranquilo? Olha, a esfera civil é aquela esfera que você é obrigado a ressarcir o prejuízo. Calma que a gente vai chegar nela. Vamos entender agora também a esfera penal. Olha só, meu povo. Tem certas situações que você comete a esfera administrativa e não comete a esfera civil. E também não comete a esfera penal. Porque as esferas são, olha aqui, ó, elas são independentes, mas às vezes elas podem acumular-se. Aí você pergunta assim, Evandro, como é que elas são independentes? Meu filho, imagina o seguinte, conduta escandalosa na repartição. Imagina que você que está em casa, você que está em casa, você passa no serviço, você é nomeado, empossado e entra em exercício. Olha que legal. Você é nomeado, depois de 30 dias você toma posse. Você sabe que 30 é o prazo para posse, mais 15 prazo para exercício. Que lindo, começou a trabalhar. Você imagina que você chega dentro da repartição pública e te dá uma doideira na cabeça. O que você faz? Amigo, você vai lá e tira a cueca pela cabeça e o sutiã pelo pé. Ficou louco? Ficou muito louco. Você vai cometer o quê? Conduta escandalosa na repartição. Conduta escandalosa na repartição, meu filho, dá demissão. Conduta escandalosa na repartição é uma situação que gera demissão. Agora eu pergunto para você, você tirou a cueca pela cabeça, ficou louco? Cometeu conduta escandalosa? Sim, cometi conduta escandalosa. Está previsto como demissão. Mas eu pergunto, você vai ter que ressarcir prejuízo a alguma coisa? Não, você não causou prejuízo ao erário. Então, a princípio, só na esfera administrativa é crime tirar a cueca pela cabeça? Não, não é crime. Então, meu filho, você não cometeu a esfera administrativa, tampouco a esfera penal, mas você vai ser demitido na esfera administrativa. Então, vamos lá. As esferas são independentes, mas elas podem acumular-se. O Evandro quer dizer que eu posso causar um prejuízo para a administração, não responder na esfera administrativa e nem na penal? Pode. Ou está dirigindo uma viatura, enfia o dedo no nariz para tirar a meleca, bate com a viatura. Amigo, você cometeu alguma falta administrativa? Não. Mas tu vai ter que pagar o prejuízo? Vai. Cometeu crime para tirar a meleca? Não. Então, amigo, cometeu a esfera civil, mas não cometeu a administrativa nem a penal. Evandro, tem como eu cometer a esfera penal e não cometer as duas de cima? Tem. Imagina, tu tá de policial rodoviário federal. Igual meu monitor que chegou agora ali, tá fazendo alongamento. Mas beleza, ele tá de policial rodoviário federal. Agora eu tenho certeza que ele vai passar, o moleque é foda. Tranquilo. Ele tá trabalhando de policial rodoviário ou de polícia federal, aí tira a roupa dele, coloca lá no cabide e vai, 8 horas ele sai de serviço. Bacana, saiu de serviço, acabou, amigo. Vai para casa. Chega em casa, o que ele faz? Ele dá de cara com a mulher de manhã, por isso que eu falo, não saiam de serviço na parte da manhã muito cedo, amigo. Vai tomar um café, enrole, espera a mulher em casa acordar, tomar um banho, lavar a cara, porque a mulher quando acorda é uma desgraça. Se você que está anotando em casa for mulher, você já sabe que tu acorda é uma desgraceira. Então isso aí não tem o que falar. Bacana, chegou em casa, olhou pra mulher, a mulher não fez um café, não fez nada. O que o cara faz? Dá uma bolacha na cara da mulher. Amigo, tu encheu a mulher de bolacha, fora de serviço, não tem nada a ver com o serviço, você vai responder na Lei Maria da Penha aqui, ó, na esfera penal. Mas, amigo, não tem nada a ver com a esfera civil, tampouco com a esfera administrativa. Você vai responder isoladamente na esfera penal. Aí, Evandro, como é que acontece? Cara, se der uma condenação lá isolada sua na esfera penal, pode acontecer várias coisas. Por exemplo, se você tiver uma condenação na esfera penal e não tiver correlação com a esfera administrativa, com o seu serviço, e também com a esfera civil da administração, isolado, penal, não tem nada a ver aqui em cima.
Pode acontecer o seguinte, se você for condenado a mais de 4 anos, aí, amigo, vincula a esfera administrativa, você tem que ser demitido. Se você for servidor público e for condenado a mais de 4 anos, aí é demissão direto. Aí vincula as esferas, você está lascado. Se você for condenado a menos de 4 anos, aí acontece o seguinte, menos de 4 anos, o juiz tem que declarar na sentença. O juiz declara na sentença a sua perda do cargo. Aí sim, vincula a esfera, você tem que ser demitido. Mas, Evandro, e se eu for condenado, por exemplo, a 3 anos e o juiz não falar nada? Amigo, tu vai ficar preso e não perde o cargo não, porque não tem nada a ver com o cargo, você vai receber um negócio chamado auxílio reclusão. Tá lá na 8.112. Olha, a 8.112 é tão linda, tão linda, tão linda, que às vezes você fica preso, ela te ajuda, ela espera, o seu cargo fica te esperando. Mas lembra, mais de 4 anos, amigo, tá no sal, demissão automática. Menos de 4 anos, para que vincule as esferas, obrigatoriamente o juiz tem que declarar na sentença. Então, até aqui, tranquilo? Beleza. Então você já sabe, as esferas são independentes, mas às vezes podem cumular-se. Cara, acabei de dar um exemplo de cada um. As esferas, a esfera mais forte é a esfera penal. Acompanha aqui comigo. Olha só. A esfera administrativa mais a esfera civil, ela às vezes cumula-se, ela pode cumular-se com a esfera penal, porque a penal é mais forte. Quando? Quando houver absolvição. Só que você tem que tomar cuidado. As únicas duas que vinculam é se der negativa de autoria e inexistência do fato. Evandro, como é que funciona isso? Primeiro vamos nas classificações, né, meu povo? Olha só. O que é negativa de autoria? Negativa de autoria diz que o crime existiu, mas, por exemplo, não foi o A, foi o B. Imagine que o A está sendo acusado de ter cometido um homicídio. Cara, o cara está respondendo o processo, no meio do processo descobre que não foi ele, não, foi esse aqui. Ou seja, ele está absolvido porque cabalmente provou que não era ele, mas o crime existiu, foi outra pessoa. O que é a inexistência do fato? Quer dizer que aquilo nunca existiu. Piada podre, mas é bom para você acordar em casa se você estiver dormindo na hora que seja. Pensa comigo. Aquele goleiro Bruno não está sendo acusado aí, ou estava sendo acusado de matar aquela mulher, Elisa Samud? Então, aquela mulher morreu mal, né? Se é que ela morreu. Porque estrangularam, picotaram, o cachorro comeu, o cachorro cagou, concretaram a mulher, não conseguiram nem achar os restos da mulher. Tranquilo. Olha só. Imagine que o goleiro Bruno, vou chamar ele de A, imagine que ele está respondendo pelo crime. Correto? Bacana. Um belo dia, olha uma mulher lá, ó, não houve a morte. Encontra uma mulher no shopping, caminhando. Caramba, a mulher está viva. Amigo, se a mulher está viva, deu inexistência do quê? Do fato. O cara está sendo acusado do homicídio e acharam a mulher viva, não houve a morte. Amigo, quer dizer que o fato não existiu. Está aí a classificação. Negativa de autoria, inexistência do fato. Negativa de autoria, na verdade não foi o A, foi o B. Inexistência do fato, o fato nunca aconteceu. Deixa eu apagar aqui para não confundir você, que esses exemplos toscos que eu dou, né? Mas exemplo tosco é que tu grava. Tu não grava coisa boa, só grava coisa ruim, mas tranquilo. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação hipotética, eu tenho que dar exemplo, né? Se eu não der exemplo, você não vai entender em casa, não adianta. Imagina que você esteja respondendo um PAD. Evandro, o que é o PAD, que eu não estudei ainda? Tranquilo, filho. Processo Administrativo Disciplinar. Você está respondendo um PAD, e nesse PAD você está sendo acusado de um crime contra a administração pública. Meu povo, de acordo com o artigo 132 da 8.112 de 90, crime contra a administração pública, que está lá no Código Penal, a partir do artigo 312, ele diz o seguinte, que o crime contra a administração pública gera demissão do servidor. Só que se é crime, meu povo, você vai responder na esfera administrativa, que é o PAD, e você vai responder também mais na esfera criminal, porque é crime. Agora, qual que dura mais? O PAD ou a esfera criminal? Cara, o PAD é muito mais rápido. Você vai ver que um processo administrativo disciplinar, ele tem a duração de 60 mais 60. E aqui a esfera criminal, às vezes, para você ser condenado, ele demora, às vezes, anos. Anos a fio. Tranquilo. Aí você foi demitido por uma situação, que é crime contra a administração pública. Você pegou essa demissão, quer dizer que foi a sua condenação administrativa. E você foi obrigado a ressarcir o prejuízo também para a administração, a pagar a administração, aquele prejuízo que você causou. Então você já sabe que nessa situação você foi condenado na esfera administrativa, mais na esfera civil. E ainda falta você responder na esfera criminal. Chega na esfera criminal, eles absolvem você, deu absolvição. Aí você tem que perguntar o seguinte na questão, que tipo de absolvição que é?
Se for absolvição por negativa de autoria, ou seja, não foi você, foi outro, ou inexistência do fato, o fato nunca aconteceu, obrigatoriamente as esferas se vinculam, tá? Porque a criminal é mais forte, a penal é mais forte. Se você for absolvido por negativa de autoria e inexistência de fato, a esfera administrativa e civil ficam canceladas automaticamente. O servidor tem que ser reintegrado, se ele for estável na atividade, com todas as vantagens que ele tinha direito. Evandro, se ele não for estável, ele volta para o Serviço Público Federal, mas não recebe o nome de reintegração. Tranquilo até aí? Beleza. Evandro, qual tipo de absolvição que não vincula? Falta de provas. Meu povo, negativa de autoria e inexistência de fato. A esfera penal vincula a esfera administrativa e civil e o servidor retorna ao serviço público porque cancela, anula a esfera administrativa e a esfera civil, ou seja, anula o PAD, cancela a demissão. Agora, se você for demitido e pela mesma situação você for absolvido por falta de provas, provas inconclusivas, provas inexistentes, provas insubsistentes, tanto faz, não vincula as esferas. Quer dizer, Evandro, que eu vou ser demitido e você é absolvido por falta de provas e ainda assim eu continuo demitido? É isso aí. Então, acabamos de ver aí as esferas administrativa, a esfera civil, a esfera penal, diz para você quando vincula e quando não vincula. Correto? Vamos na sequência aí dar um resumo da responsabilidade civil do servidor. Então, meu povo, olha só, batemos aí a esfera administrativa, a esfera penal, vamos dar uma concatenada na esfera civil. A esfera civil, você sempre vai responder por ato omissivo ou comissivo. O que é omissivo, meu povo? É quando você tiver em omissão, tá? Eu vou explicar como é que funciona. Comissivo é tido por ação. Olha só. A gente pega a teoria do órgão em que o agente está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado. Um ato omissivo, quando você tem o poder, dever de agir, gera uma verdadeira responsabilidade civil para o servidor. Evandro, me dá um exemplo de um caso omissivo em que o agente responde na esfera civil. Imagine a seguinte situação hipotética. Quando você estuda a teoria do órgão do professor Eli Lopes Meirelles, você sabe que o agente está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado, ou seja, tudo que ele fizer vai resvalar a responsabilidade civil em quem? Na administração, e vai ter uma ação regressiva contra você. Calma, que a gente vai ver isso na responsabilidade civil do Estado. Mas imagine que você seja um servidor e você esteja trabalhando. Vamos dar um exemplo da Polícia Federal. 2 policiais federais trabalhando e ele viu um crime acontecer, um roubo acontecer, aquela saidinha de banco. O cara é furtado, é roubado na saída de banco e você que é o policial nada faz. Você ficou olhando e nada faz, ou seja, você se omitiu. Mas você se omitiu quando você tinha a possibilidade e o dever imposto por lei de agir. São normas da administração. A sua omissão, quando você deveria agir, vai gerar o quê? Uma responsabilidade civil. Você pode ter certeza, quem paga é o Estado, depois ele cobra de você numa ação regressiva. Vai gerar uma responsabilidade civil. Ato comissivo é quando você trabalha com ação. Amigo, está trabalhando na administração, está dirigindo, dá uma pancada com o carro. Vai sobrar para você. Ato doloso ou ato culposo? Lembra do doloso? Você quis o resultado, e culposo, você agiu com imperícia, imprudência e negligência. Isso daqui na própria aula de hoje eu já falei essa classificação. E gerou um prejuízo ao erário. Aí você fala assim, poxa, Evandro, eu estou estudando em casa há um tempo e eu não consigo descobrir o que é o erário. Filho, oh meu Deus do céu, Maria José, erário, meu filho, é o cofre público. Aí você em casa fala assim, Evandro, mas cofre público, o que é isso? É o dinheiro da administração pública, meu filho. Administração direta, União, Estado, DF, município, Fundação, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. Qualquer uma das modalidades vai ser chamado cofre público. Ou prejuízo a terceiro. O que é o terceiro? É o particular que sofre prejuízo. Se você causar uma responsabilidade por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que cause prejuízo ao erário ou a terceiro, você vai ser responsabilizado do quê? Civilmente. Tranquilo? No caso do terceiro, quando você causa prejuízo ao terceiro, o servidor responde perante a Fazenda Pública. Evandro, o que é Fazenda Pública? É administração pública, meu filho, direto ou indireto. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. O servidor responde à Fazenda Pública em ação regressiva. Onde está isso? Está no artigo 37, parágrafo 6º. Diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público
e as pessoas jurídicas de direito privado responderão objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Esse é o texto do artigo 37, parágrafo 6º. O que quer dizer? Responsabilidade civil do Estado. Evandro, é o que a gente está trabalhando? Não, filho. Hoje você está trabalhando, olha aqui, responsabilidade do servidor. Aqui no parágrafo, no artigo 37, parágrafo 6, você está trabalhando a responsabilidade civil do Estado. Servidor, Estado. Lembrando que a responsabilidade do servidor é o quê? Subjetiva. Tranquilo, vamos continuar aí na responsabilidade civil. Se você causar prejuízo ao erário, olha aqui, prejuízo ao erário, ou seja, prejuízo aos cofres públicos, nós temos aqui uma sequência. A reposição. Causou prejuízo ao erário, passou por um processo administrativo disciplinar, você foi condenado a ressarcir o erário, o prejuízo que você causou. Qual o prazo que você tem? 30 dias. Evandro, pode ser parcelado isso aí? Pode. A reposição ao erário, você tem que fazer no prazo de 30 dias, mas em negociação com a administração, ela pode o quê? Parcelar. Em quantas vezes, Evandro? Ela que decide quantas vezes você vai parcelar isso. Só que o valor da parcela não pode ser inferior a 10% do valor da sua remuneração, do seu provento ou da sua pensão. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, imagine que isso aqui é um contra-cheque. Imagine que você ganha de vencimento básico 4 mil. Imagine que a sua remuneração dê 8 mil. Porque você já sabe, né? Que o vencimento básico a remuneração é o vencimento básico mais as vantagens, ou seja, gratificações adicionais. No total dá 8 mil. Você sabe que se você causar um prejuízo aos cofres públicos, ao erário, a sua reposição tem que ser um prazo de 30 dias, mas pode ser parcelado. Essa parcela não pode ser menos do que 10% do valor da sua remuneração se você estiver na atividade, por exemplo. Então quer dizer que o mínimo que você vai pagar descontado aqui é 800 pila. Se a sua remuneração for 8 mil. Tá ruim? Tá não. É melhor do que pagar o prejuízo de uma vez só. Imagina, você está trabalhando na administração, dá uma pancada com a Hilux. O maluco tá ferrado. A Hilux custa 160 mil reais. Acabou com a Hilux, você vai dever 160 mil para o Estado? Vai, ainda vai pagar a taxa Selic. Vai pagar por quê, Evandro? Porque é burro, porque se fosse inteligente não dirigia viatura. Ah, Evandro, quer dizer que na aula sua do artigo 37, parágrafo 6, da responsabilidade civil do Estado, depois que eu tiver a tua aula, nunca mais eu vou dirigir viatura? Nunca mais. Se dirigir é burro. Ah, o professor me chamou de burro na internet. Não, filho, eu não te chamei de burro. É pré-ordenado. Eu disse o seguinte, que se eu te der a aula e você dirigir uma viatura, é porque vai falar sério, né? Você quer se ferrar. Bacana, mas isso é aqui nessa aula aqui, ó, responsabilidade civil do Estado. Pagamento indevido. Amigo, recebeu o pagamento indevido? Paga-se única parcela. Evandro, em janeiro veio um adicional noturno que eu não tinha direito. O que acontece? Eles descontam direto para fevereiro. Paga numa parcela só. Servidor em débito com erário, que é demitido. Olha só, imagina que você deu uma pancada na viatura. Vamos falar o pior cenário, que eu já gosto do pior cenário, né? Eu não sou ortodoxo não, tá, meu povo? Tudo que você vê aqui na net, olha que eu ainda me seguro. Vem pra cá, pra Cascavel, muda pra cá pra ver uma aula minha presencial. Você vai ficar doido com a minha aula presencial. Deixa eu te dar o exemplo do pior possível. Olha, tem um monitor nosso aqui que é o Eris, que está assistindo a aula. O moleque é 10, vai passar pra Polícia Federal. Mas imagine que ele trabalhando na Polícia Federal faça o seguinte. Ele vai com a viatura dele da delegacia para o local da ocorrência. No meio do caminho, o que ele faz? Ele dá carona para aquelas meninas de reputação não tão ilibada que ficam na beirada da pista. Pode fazer isso? Não pode não, amigo. Isso é falta, isso tá lá no artigo 132, isso dá demissão, negão. Tranquilo, mas ele enfia a menina lá de reputação não tão ilibada. No meio do caminho, ele pega a quinta lei de Murphy. Quando você tá errado, o universo inteiro conspira contra você. Dá-lhe uma burdoada no poste. Caramba, deu uma burdoada no poste, quebrou uma viatura, uma Toyota Hilux de 160 mil reais, ainda mata a coitada da menina de reputação não tão ilibada. Olha a merda que ele arrumou para a vida dele. Amigo, ele vai ser demitido e ainda vai estar com prejuízo de 160 mil reais no lombo. Na ação regressiva, o Estado vai querer cobrar dele. Mas e aí? Ele não tem mais vínculo com a administração. Como é que vai descontar automático uma coisa desse se ele não tem vínculo? Amigo, foi demitido? Você tem o prazo de 60 dias para pagar a dívida que você tem. Evandro, eu não paguei a dívida, não consegui, não tenho dinheiro. O que acontece? Você entra sem quitação na chamada dívida ativa. Agora, olha que coisa interessante.
Se você causa o prejuízo ao erário, nesse exemplo, ele causou o prejuízo? Causou, foi ele que bateu com a viatura, ele que destruiu a viatura. Se ele causa o prejuízo, essa dívida é imprescritível, jamais prescreve. Evandro, quer dizer que no ano de 2000 ele deu uma pancada com a viatura, ele causou o prejuízo e ele não teve dinheiro para pagar, negativaram o nome dele e enfiaram ele na dívida ativa. O que acontece se 40 anos após ele ganha na loteria? Amigo, 40 anos após eles vão tomar tudo que você tem até o valor da dívida, porque aquilo lá não prescreve jamais. Então, acabamos de ver aí os detalhes sobre o prejuízo ao erário. Tranquilo? Então, meu povo, acompanha comigo aqui em síntese. Você já sabe que o servidor, a responsabilidade do servidor é de caráter subjetiva. Toma cuidado, tá, meu povo? Isso a gente está previsto aqui no artigo 46 da 8.112 de 90. É a responsabilidade subjetiva do servidor. Se você estiver falando na responsabilidade do Estado, você vai estar no artigo 37, parágrafo 6º, que é chamado de responsabilidade civil do Estado. Temos várias teorias, tranquilo? Tem a teoria do risco administrativo, culpa administrativa e risco integral. Então isso a gente não vai trabalhar agora. Você já sabe que o servidor responde em 3 esferas: administrativa, civil e penal. Você sabe que essas esferas podem cumular-se, apesar delas serem independentes. Cumula sempre quando a esfera penal, que é a mais forte, ela dê alguma decisão. Se o cara for condenado a mais de 4 anos, vincula, ele tem que ser demitido automático. Se ele for absolvido por negativa de autoria ou inexistência de fato, também vincula as esferas. O servidor tem que anular o processo administrativo, o servidor é reintegrado se for estável. Se ele não for estável, não recebe o nome de reintegração, mas obrigatoriamente ele volta. Tranquilo? Beleza. Você já sabe também que a esfera civil ela tem uma sequência grande de coisa. Que a esfera civil, eu falei para você na culpa em sentido amplo, que engloba tanto a culpa quanto o dolo, e também falei na culpa em sentido estrito, que é imperícia, imprudência ou negligência. Muito cuidado para não confundir. Você fecha aqui comigo, câmera? Para você não confundir a responsabilidade do servidor com a responsabilidade do Estado. Evandro, quem é o Estado, cara? Eu tô ficando maluco, eu esqueci tudo aqui em casa. Filho, Estado é administração direta e indireta. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. A do Estado é subjetiva, depende da comprovação de dolo e culpa. A do Estado é objetiva. O Estado sempre paga, salvo se tiver alguma causa. Por exemplo, causa de motivo de força maior, que você vai ver o que é, e causa de culpa exclusiva da vítima. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Fechamos aí a responsabilidade do servidor, que são em 3 esferas. E esse tipo de tópico aqui, essa matéria é muito importante para a gente conseguir seguir, por exemplo, nas penalidades, no PAD, revisão do processo. Fica com Deus, tudo de bom para você, fé, força, vamos estudar, porque é só estudar que você chega na sua aprovação em concurso público. Não desanime, porque o Serviço Público Federal está assim, ó, igual o seu professor aqui, de braço aberto para você. Fica com Deus, bons estudos e até a próxima aula.